Olá, pessoal. Meu nome é Celso, mais conhecido como Celso Boina. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo, tá? Peço para que você, acesse o canal, acione o sininho, para que você possa receber mais notificações de vídeos, tá? Curtam aí, por favor, tá, o canal, vocês possam dar mais engajamento, né, ao canal. E divulguem, tá, para que esse vídeo possa chegar aí as pessoas que estão estudando possam ajudar também, tá, uma via de mão dupla. Então, no vídeo passado eu falei sobre a membrana plasmática, etcétera, né, seguindo, dando vídeos falando quais moléculas que conseguem passar pela membrana, quais que não, tá. E falei, né, cheguei no final do vídeo falando que moléculas carregadas não atravessam a membrana plasmática, né, não saem e não entram. Né, se não tiver uma proteína que facilite isso, né, facilite esse processo aí, né, esses canais, né, os canais chamados de canais iônicos, tá. Mas, aí eu terminei com essa problemática, né. Pô, num cenário que não tem esses canais, tá, por que as moléculas carregadas não entram na célula, tá. Então aí eu vou ter que pegar conceitos, não vou botar fórmula, não vou botar nada, só vou botar conceito aqui, pegar conceitos emprestados lá da física, tá, para poder explicar isso, tá. Então, só para recapitular, tá, eu usei esse quadro no vídeo passado e usei este quadro no vídeo passado, tá. Agora a gente vai passar para ele. Ok, então, vamos lá. Eu tenho uma partícula carregada num espaço tridimensional, vamos pensar assim, ok? Bom, essa molécula carregada, ela gera força elétrica, ela gera uma força elétrica, ela está carregada, ela gera uma força elétrica, beleza? Para todas as direções. Então, é o que está representado aqui para todos os sentidos, né, sentido não, para todas as direções, tá. E essas forças, essas linhas de força, né, vou chamar assim, são chamadas de campo elétrico, mas eu estou definindo o que é campo elétrico, né. Essas linhas de força elétrica, vamos dizer assim, geradas por elas, né, é o campo de ação dela, vamos dizer assim, tá. Campo de ação, você pode pensar analogamente, tá, o raciocínio é o mesmo, mas, fazendo uma analogia, campo gravitacional, né, o campo magnético, enfim, tá. Mais fácil pensar no campo gravitacional, né, que você que os corpos se atraem, né, para o seu centro de massa, vamos dizer assim. Como a Terra é infinitamente maior do que nós seres humanos, ela puxa para o centro de massa dela, certo? Então, gerando um campo gravitacional. Nós também temos, só que, pô, a nossa massa é infinitamente menor do que a da Terra, ok? Então, você pode ver que e aqui no caso, né, ela tem carga e gera uma força elétrica. Você pode escolher tanto a carga positiva como a carga negativa. Vamos começar pela carga positiva, né. Então ela gera essa força, né, essas linhas de força, esse campo de ação dela, tá. E você instintivamente você pensa, né, assim como pensando no campo gravitacional, mas aqui é o campo elétrico, né, quanto mais você se afasta dessas linhas, né, ou seja, quanto maior a distância, menor esse campo elétrico, né, no caso da gravidade, menor o campo gravitacional, certo? Mas até uma dada distância, você está no campo de ação do planeta Terra, né, do planeta Terra, você vê o Sol, ele está muito afastado da Terra, não vou saber a distância aqui agora, depois eu vejo, né, tanto que na velocidade da luz você leva 8 minutos, né, para chegar da Terra ao Sol, né, para você ver quão distante está, tá. Mas, devido à grande massa do Sol, né, da grande massa em relação ao sistema solar, vamos dizer assim,
A Terra está no campo gravitacional do Sol, né, tá ali no campo gravitacional do Sol, e o Sol também está no campo gravitacional da Terra. Então eles se atraem, né, de certa maneira. Claro que não se colidem, né, mas eles se atraem, estão ali, sentindo o outro, vamos dizer assim. É o que acontece aqui no campo elétrico, tá. Tá, mas quanto mais você se afasta da Terra, menos você sente a gravidade, campo gravitacional. Tanto que no espaço você levita, né, ok? É o mesmo raciocínio aqui, tá. Então, quanto maior a distância, menor esse campo, esse campo. Só que eu ainda não defini totalmente, tá. Eu falei linhas, isso aqui não são ainda nem é campo elétrico, isso aqui são linhas de força elétrica, ok? Para definir, para dizer que é campo elétrico, essas linhas, essa força gerada por essa carga, essa força gerada por esse corpo, certo? Ela tem que ser gerada e atuar nesse corpo, que no caso é uma carga. Então agora eu defini essas linhas de forças geradas por essa carga. Então essas linhas de força, né, que atuam nessa unidade de carga. Então olha aqui como é que tá essa unidade. Essa unidade aqui define bem, né, o que é o campo elétrico, beleza? Vou botar aqui em outra cor aqui, tá? Então, força, né, medida de força, Newton, por unidade de carga, beleza? Então aqui eu separei, tá vendo? Eu separei, né, as duas, mas você pode, né, juntar, né, juntar esses campos elétricos, certo? À medida em que você aproxima essas cargas, beleza? Então quando você aproxima essas cargas, né, partindo desse referencial aqui, da carga positiva, gerou-se um campo elétrico voltado para a direita. Ah, e outra coisa, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, ou seja, ele apresenta um módulo, apresenta um valor numérico, tá? Ele apresenta um sentido, né, direita, esquerda, trás, frente, cima, baixo, e ele apresenta eh uma direção horizontal, vertical, diagonal, né, horizontal, vertical e diagonal, né, tá? Beleza. Então aqui estão os campos combinados, partindo desse referencial aqui, desse ponto, né, da carga pontiforme positiva aqui, tá? Apresenta um campo elétrico, note que eu coloquei campo elétrico e força, né, com um tracinho em cima, se eu não estou calculando, eu coloco o traço, porque eu estou indicando que é uma grandeza vetorial, beleza? Se eu quero saber o valor do campo, que tem fórmula que eu não vou botar aqui, aí você não coloca essa setinha para cima, você quer saber o valor, beleza? O módulo. Beleza, tá? Então, aqui está a carga combinada, tá? Só que aqui você pode ver, né, que esse campo aqui não é o mesmo desse, que não é o mesmo desse, tá? Assim, é, tem direções, vamos dizer assim, diferentes, ok? Tem direções e módulos, né, diferentes, beleza? Beleza. Então vamos lá. Ah, e essas unidades, né, o volt eu ainda não vou dizer, e note que eu falei também em distância, certo? Quanto mais distante tiver, menos você sente esse campo, que neste caso é o campo elétrico. Então distância, né, unidade de medida de distância, metro, tá? E volts eu vou deixar em off por enquanto, tá? Mas segundo o Sistema Internacional de Unidades, são essas as unidades aqui, tá? Referentes ao campo elétrico. Newton por Coulomb, acho que tá escrito aqui embaixo, não. Coulomb, Coulomb é Coulomb Coulomb é medida de carga, tá? Coulomb, Coulomb, beleza? Tá? Esse aqui. Tá.
Então o campo elétrico já foi. Bom, num dado ponto no espaço, vamos supor, eu tenho essas cargas aqui, eu vou isolar uma delas, tá? Essa carga positiva aqui, beleza? Essa carga positiva, né, essa partícula, né, que é carregada positivamente, ela apresenta uma energia potencial. Ela está aqui parada, ela tem uma energia potencial. Energia potencial está envolvido com energia armazenada, né, quando você está em repouso, beleza? Ok, eu tenho energia potencial, tá armazenada numa carga. E já defini potencial elétrico, a energia potencial está armazenada numa carga, é um potencial elétrico, tá? Que pode ser positivo e pode ser negativo. E ele é uma grandeza escalar, ou seja, não depende do sentido, não depende da direção, mas depende sim, tá? Tem um valor numérico, ou seja, apresenta um módulo, beleza? Pode estar negativo, pode estar positivo, ok? Tem, beleza. Agora vamos criar uma situação em que eu pego, né? Esse exemplo em física é dado numa chapa que está carregada positivamente, numa chapa que está carregada negativamente. Só que eu não vou pôr esses exemplos de física, até porque eu vou passar para a biologia. Então, de início, tá? Num dado espaço, num dado material, tá? Em um dado lugar, eu tenho cargas positivas alinhadas, tá? Em um espaço, e cargas negativas alinhadas em outro espaço. Assim, né? Alinhadas, né? Estão perfiladas, tá? Estão aqui perfiladas, ok? Mas assim, tá? Formando, é, estão bem organizadas, vamos dizer assim, tá? Aqui tá de um lado e as cargas positivas bem organizadas do outro lado. Quando elas estão assim organizadas, elas vão gerar um campo elétrico, tá? Que tá combinado, né? Lembra desse exemplo aqui que eu dei? Tá combinado, só que agora ele está voltado para uma direção e para um sentido apenas, beleza? Para um sentido apenas. Isso é chamado de campo elétrico uniforme, tá? Então, quando eles estão tá gerado, então estão aqui, né, ó, né, bem organizados, foi gerado um campo elétrico uniforme. Campo elétrico, o que que é campo elétrico? Volte e veja a definição que eu dei, beleza? Tá, e eles apresentam carga. Eu não botei a carga aqui, mas eles têm carga, tá? São carregados, beleza? Bom, tá aqui nessa direção. Se eu traçar uma linha, vou traçar uma linha aqui. Espera aí, tracei essa linha aqui, tá? Nesse ponto aqui, tá? Se você pegar, né, nesse ponto, por exemplo, o valor do potencial, desse potencial é igual ao valor desse potencial, é igual ao valor desse potencial, é igual tá nesse campo elétrico uniforme, ou seja, do mesmo tamanho, tá vendo? Mesmo tamanho, mesma direção, tá? Mesmo sentido, ok? Por isso que é o campo uniforme. Então aqui, tá? Eles têm o mesmo valor, mas aqui, desculpa, mas aqui, caraca, tá difícil, hein, galera? Mas aqui, logicamente, esse valor é diferente. Tá? E eu tô falando esse ponto, por exemplo, desse aqui, é diferente, tá? Diferente. Deixa eu estender aqui, depois eu vou mudar de cor, só para poder ganhar tempo. Não sei se tá torto, não, ficou certinho. Aí eu vou mudar aqui para vermelho, tá? Então, esse ponto azul aqui para esse ponto vermelho é diferente, mas esse ponto vermelho aqui de cima para esse ponto vermelho aqui de baixo, ele é igual. Cara, eu vou ficar devendo nome, né,
que significa isso, né, esse ponto aqui de baixo ser igual a esse ponto aqui de baixo, esse ponto aqui de cima ser igual a esse ponto aqui de baixo. Eu vou deixar na janela aqui, tá, explicado, que agora eu esqueci, deu branco. Mas eu expliquei, tá. Esse ponto aqui, ele é igual, né, tem o mesmo valor, vamos dizer, desse ponto aqui, mas esse ponto azul aqui tem um valor diferente desse ponto, eh, vermelho aqui. Esse ponto vermelho tem o mesmo valor desse ponto vermelho daqui, mas esse ponto vermelho tem valor diferente desse ponto azul aqui, e assim sucessivamente. Você pode usar esse raciocínio, tá, pra falar. Ok? Deixa eu tirar isso. Aí, o que acontece? Você percebe que esse potencial elétrico aqui, que eu estou apontando, é diferente desse potencial elétrico aqui, certo? E a energia potencial necessária para que, por exemplo, essa partícula vá daqui até aqui, ela é definida como diferença de potencial, tá? Então essas cargas positivas enfileiradas desse lado, né, e essas cargas negativas enfileiradas desse outro lado, tá, vão gerar uma diferença de potencial, tá? É isso que é a definição de diferença de potencial, beleza? Então a energia necessária para deslocar, né, uma carga elétrica de um ponto para o outro, tá? Diferença de potencial, beleza? Ok, então eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? Que agora eu vou entrar, né, no conceito de potenciais de membrana. Então eu tive que introduzir tudo isso aqui para entrar nos conceitos de potenciais de membrana. Não vou falar sobre todos, vou falar só o que é pertinente para essa coletânea de vídeos, ok? Valeu, fui, até a próxima.